Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de um efeito muito peculiar que acontece quando ligamos um botão com o microcontrolador, que é o chamado efeito bouncing. E nós vamos conhecer a técnica para tratar desse efeito, que é chamada de debounce. Bem, o que é o efeito bounce? Quando a gente aperta um botão, quando a gente aciona um botão, por um curto período de tempo, antes de o botão mudar de estado, ocorre uma instabilidade no nosso sinal. Uma instabilidade gerada porque o botão é um componente real, certo? E não é um componente ideal. Então, assim, por um curtíssimo período de tempo, vai acontecer uma instabilidade na transição de um nível lógico para o outro. E isso é o chamado efeito bouncing, como a gente pode ver aqui na figura. Ó, reparem bem aqui onde há uma pequena instabilidade antes de o botão assumir nível lógico baixo. No caso, antes de a chave ser pressionada, o circuito estava com nível lógico alto. Poderia muito bem ser o contrário, estar em nível lógico baixo e ao ser acionado depois iria para nível lógico alto. O efeito continuaria acontecendo. Então, como é que a gente faz para tratar o efeito bounce? Utilizando a técnica de debounce, certo? Então, assim, por que o efeito bounce é ruim para a gente? Porque ele deve ser tratado. Por que não deixar simplesmente assim? Bom, caso o efeito bounce não seja tratado, isso pode fazer com que acidentalmente nós façamos falsos acionamentos. Ou seja, se eu for acionar uma carga e caso o meu circuito detecte que ele foi para nível lógico baixo, nesse pequeno período de tempo, então, antes mesmo de eu apertar da chave do meu botão mudar de estado, pode ser que ele acione a lâmpada e, dependendo da configuração do botão, depois me embananei todinho aqui. Então, por que é necessário tratar o efeito bounce? Por que não simplesmente deixamos ele dessa forma e pronto? Bem, é o seguinte, pode ser que o microcontrolador detecte essa mudança no sinal e pode acionar minha carga bem aqui, quando ocorrer o efeito bounce, bem aqui nesse pedaço. E não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que ele só acione minha carga bem aqui, quando de fato mudar o nível lógico, o meu nível lógico. Existem alguns circuitos em que a gente trabalha com contagem de quantas vezes a minha chave é pressionada. Então, nesses circuitos é um perigo que ocorra o efeito bounce, porque ele pode detectar que em um pressionamento do botão, ele pode detectar que houve vários pressionamentos, justamente por causa desse efeito bounce aqui. Então, é por isso que é tão importante tratar isso. Existem diversos outros motivos, dependendo da aplicação, mas isso daqui são os mais gerais. Então, como é que a gente vai tratar isso? Bem, a técnica de tratamento é conhecida como debounce. E, como eu havia falado, ela é utilizada a fim de evitar falsos acionamentos, uma vez que essa instabilidade pode afetar no estado do botão lido pelo microcontrolador. Então, como nós vamos tratar? Existem diversas formas. Existe a forma por hardware e por software.
Por hardware, nós vamos utilizar um circuito com um resistor e um capacitor, a fim de inserir um atraso. E por software, a gente vai utilizar a nossa função para pausar o microcontrolador por um determinado período. Então, o debouncing por hardware, a gente utiliza um capacitor, que é esse componente bem aqui, de modo que ele vai filtrar o ruído, aquele ruído, aquela instabilidade que eu mostrei na figura. Então, o que ele vai fazer? Quando eu pressionar a chave, o meu capacitor ele vai tentar filtrar o máximo possível daquela instabilidade que a chave joga no sinal. Então isso vai fazer com que o sinal fique da seguinte forma. Ó. Esse daqui é o máximo que o capacitor conseguiu filtrar, mas percebam que já é uma grande diferença em relação ao que eu tinha antes. Ó. Realmente é muita diferença. E como eu faço para tratar o debounce via software, caso eu não queira ter que implementar nenhum circuito a mais ou algo do tipo, ou então simplesmente por eu querer fazer uma combinação dos dois, a fim de forma que meu circuito fique mais preciso ainda, que o meu software fique mais preciso. Como é que eu posso fazer esse debounce por software? Bem, eu posso logo adiantar para vocês que a gente vai ter que inserir um atraso na programação, né? Então, vamos lá. A gente utiliza um atraso de forma a pausar o programa durante o tempo necessário para o sinal se estabilizar, para que haja a mudança de nível lógico alto para baixo ou vice-versa, sem aquele efeito transitório anteriormente. Então, a gente tem que ver pelo gráfico, por esse gráfico anterior aqui, não sei se fica exatamente claro, mas esse aqui é o tempo que a gente vai precisar pausar o nosso microcontrolador de forma a evitar que ele leia essa informação que é gerada aqui pelo botão antes de mudar da mudança de nível lógico. Então, ó, cada quadradinho desse, no caso aqui, não sei se dá para ver, mas o osciloscópio ele é dividido em vários quadradinhos, assim. Não está exatamente muito bem, mas só para que vocês saibam. Então, cada quadradinho desse representa 50 microsegundos, tá? Então, esse período, esse pedaço aqui do meu sinal, onde eu vou inserir o atraso, é mais ou menos daqui para cá, o que dá 3 quadradinhos, portanto 150 microsegundos. Então, voltando ao nosso tratamento por software, eu vou ter que inserir um atraso na minha programação, e esse atraso, de acordo com o gráfico, é de 150 microsegundos. Eu posso utilizar um tempo maior ou menor, mas se eu utilizar um tempo maior, pode ser que o nosso controlador acabe lendo. Então é melhor tomar cuidado, é melhor utilizar. A gente pode, durante a programação, fazer diversos testes até encontrar um valor ideal. Acredito que 50 milissegundos, microsegundos seja um tempo razoável. E quais são as vantagens do debouncing por software? Bom, a robustez, né? No caso eu vou utilizar
essa forma de tratamento junto com eu posso querer aumentar a confiabilidade ou a robustez do meu tratamento por hardware, adicionando também o tratamento por software, ou caso eu queira utilizar somente o debounce por software, o custo se reduz, já que eu não preciso de nenhum hardware adicional. E a desvantagem em utilizar unicamente o debounce por software é que eu realmente vou ter que introduzir um atraso na execução do programa, ou seja, eu vou impedir o meu microcontrolador de fazer qualquer tipo de coisa, simplesmente esperando passar esse tempo até de quando a chave foi pressionada até passar esses 150 microsegundos no nosso caso. Então, neste experimento, a gente vai utilizar o Arduino para implementar o debounce por software. Então, este experimento demonstra como utilizar debounce com uma entrada, o que significa checar 2 vezes o estado do botão em um curto período de tempo para ter certeza que o mesmo foi acionado, a fim de evitar falsos pressionamentos. A gente vai precisar do Arduino, de um botão táctil. O resistor de 10 kΩ é opcional, porque a gente pode utilizar o resistor de pull-up interno. Todos os pinos digitais do Arduino têm um resistor de pull-up interno. Então a gente pode utilizar esse resistor interno dele. Ou a gente pode utilizar um resistor por fora e implementar nosso pull-up. Um protoboard e alguns jumpers. Aqui é o esquemático da ligação do botão com o pino digital do Arduino, como a gente já tinha visto anteriormente. Só que não é nenhuma novidade para ninguém. Se você tiver alguma dificuldade com essa ligação e como ler o estado de um botão, assista a nossa aula anterior. Bem, como eu havia falado, nesse experimento eu gostaria de introduzir para vocês justamente o conceito do pull-up interno, do resistor de pull-up interno que a gente pode ativar via programação. Nas aulas passadas a gente havia montado o nosso próprio resistor de pull-up porque eu precisava ensinar isso para vocês, mas agora vamos expandir um pouco nossos horizontes e vamos ligar o botão diretamente na porta digital do Arduino, mas claro, vamos ativar o resistor de pull-up que tem internamente nesses pinos digitais. Do pino 0 ao pino 13 digital, esses 14 pinos, cada um tem um resistor de pull-up interno. E a gente ativa ele pela programação. Quando a gente declara o pin com pin mode. Vamos lá, vamos ver isso agora, na prática. Para que a gente utilize o resistor de pull-up interno, ele deve ser ativado explicitamente na declaração, da seguinte forma. No pin mode a gente vai escolher o nosso pino digital e vai declarar ele como input pull-up. Também tem uma segunda forma que a gente simplesmente declara como entrada e depois seta esse pino para nível lógico alto. E aí também é uma segunda forma de ativar esse resistor de pull-up interno. Fica a critério do programador. Novamente, a função millis, que a gente já conhece, que ela vai retornar em milissegundos o tempo desde que o Arduino começou a execução do programa, e a gente vai utilizar o mesmo conceito que a gente utilizou quando fez o LED piscar sem usar o delay, utilizando a função milli. Vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai utilizar o nosso botão para acender e apagar o nosso LED na porta 13 do Arduino. Então, eu vou ligar o meu botão no pino 2
E eu vou definir aqui int botão igual a 2. O LED está na porta 13, então int LED igual a 13. Eu vou definir uma variável que vai guardar o estado do meu LED e ela vai ser do tipo booleano, que aí fica mais fácil de inverter o estado dela. E duas variáveis que vão fazer a contagem do meu tempo. Lembre-se que quando a gente utiliza a função milissegundos e guarda o valor dessa função numa variável, é recomendado utilizar variáveis do tipo long não sinalizado. Vai ser o tempo de debounce igual a 0. E essa outra variável vai ser o intervalo de debounce. Ou seja, é o intervalo que o meu microcontrolador vai esperar de quando eu aperto o botão até ele efetivamente mudar a variável do LED, que eu vou definir como 150 milissegundos, como eu havia falado antes na apresentação, que é um valor razoável e já evita falsos pressionamentos. Nosso setup, nós vamos inicializar o botão. Lembre-se que eu estou utilizando um resistor de pull-up interno, então pmode botão input pull-up, pmode LED saída digital, e o meu LED vai começar aceso. Então digital right LED nível lógico alto. Vamos criar uma variável que vai receber a leitura do meu botão, do estado do meu botão. Então, leitura vai receber digital read botão, certo? A minha leitura vai, sem o botão estar pressionado, ela vai estar em nível lógico alto, que é o estado de repouso definido pelo resistor de pull-up. Ele vai forçar a minha entrada a estar em nível lógico alto. Então, quando o botão for pressionado, ele vai baixar e vai ficar em nível lógico baixo. Então, se o meu botão for pressionado, ou seja, se leitura for igual a low, somente se isso for verdade, então nós vamos executar uma sequência de comandos. O meu tempo de debounce vai começar a contar, função milissegundo, e enquanto o tempo, a minha contagem, menos o tempo de debounce for menor que o meu intervalo de debounce, enquanto isso for verdade, e novamente eu vou fazer a leitura do meu estado do meu botão, novamente eu vou verificar se a minha variável leitura está em low, a minha variável debounce vai receber 1. Essa variável debounce eu esqueci de declarar aqui, vai ser int debounce igual a 0. E eu vou utilizar ela como uma variável de controle, porque toda vez que ela for para 1, ela vai inicializar em 0. E toda vez que ela for para 1, aí sim
eu vou de fato inverter a minha variável estado, vai receber o inverso estado, lembrando que meu estado, aqui seria true ou false. True, vamos inicializar ele, vai começar ligado. Bem, aqui é estado também. E aí, quando o botão for apertado, passar os 150 milissegundos, aí de fato que vai ocorrer a mudança de estado e o meu LED vai escrever na porta digital o novo estado. Ok? Então, vamos verificar aqui se está funcionando. Void setup, void loop. Bem, não tem nenhum erro. Eu vou ligar o meu Arduino aqui que já está com esse código carregado. E aqui eu posso verificar que está tudo funcionando corretamente. Vocês verifiquem aí no de vocês. Eu não vou utilizar aquele simulador, porque como a gente já havia constatado na última aula, ele não funciona muito bem quando utilizado com essa função de contagem em milissegundos. Bom pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu recomendo vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, aqui eu tenho as referências que eu utilizei durante a aula. O site do Embarcados tem uma ótima explicação e o único problema é que ele utiliza um exemplo para PIC. Mas a explicação é ótima, a teoria é ótima. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo que vocês leiam este artigo. Então é isso, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.